Começou e não vai acabar. O tempo chegou e não pode parar. Começou e não pode parar. Fala, Juve, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao terceiro episódio da nossa quarta temporada do podcast da Juve. E esse é o Não Pode Parar. Pois é, o tema da nossa juventude em 2026 é Não Para. O que antes era o nosso lema, tornou-se também a nossa temática anual. E olha, eu quero dizer uma coisa pra você. O episódio de hoje é episódio de colecionador. Vocês não têm noção com quem é que a gente vai conversar aqui. Vocês pediram muito e daqui a pouquinho eu vou revelar quem é o nosso convidado especial. Dito isso, eu quero pedir a você para compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Lembre-se, o avivamento só existe quando ele é comunicado, espalhado. Então manda esse link no teu WhatsApp, no teu Instagram, marca a gente aqui e eu tenho certeza que você vai ser tremendamente abençoado. Então, vamos fazer o seguinte, a gente vai para a vinheta e na volta a gente vai conversar com um convidado, senhoras e senhores. Fica aí. Começou e não vai acabar. O tempo chegou e não pode parar. Começou e não pode parar. Muito bem, agora sim, definitivo, a gente vai começar essa conversa para lá de especial com um nome muito pedido por vocês, Juve. A gente atendeu, a gente teve que buscar esse convidado de muito longe, uma agenda muito apertada, mas ele encontrou o espaço certo para estar aqui. Com vocês, senhoras e senhores, meninos e meninas, Pastor Gilmar Carvalho, meu amigo, seja bem-vindo. Eu peço uma salva de palmas no auditório. Você sabe, Gilmar, que um nome muito pedido aqui no nosso podcast foi o seu. Por quê? Eu gostaria de saber também. Meu amigo, você é muito bem-vindo. É uma satisfação estar com você aqui. É uma grande alegria, na verdade, a gente ter essa conversa juntos, porque a gente tem muito o que conversar. Não de interesse pessoal apenas, mas para que essa conversa realmente alcance a nossa audiência de uma forma muito profunda e prática. Você é um homem prático, de ensino, então para mim é uma satisfação. Será que alguém não conhece o Gilmar Carvalho? Eu vou dar a oportunidade dele se apresentar, porque vai que alguém não conhece, né, Gilmar? Fica à vontade. Então, primeiro eu quero abraçar todos aqueles que estão nos assistindo agora e saudar aqui o Felipe. O Felipe me inspira e ao mesmo tempo me deixa constrangido, porque com a desenvoltura com a qual ele está falando e desenvolvendo aqui o podcast, eu já estou nervoso, não além. Muito bem. E estou também aqui acompanhado da família, meu amigo Flávio. É uma alegria receber o convite, a despeito da dificuldade da gente conciliar a agenda, mas foi bom estar aqui. Sobre quem é o pastor Gilmar, deixa eu dizer um pouquinho quem é o pastor Gilmar. O pastor Gilmar é Francisco de Assis da Silva Lima, nascido em 20 de dezembro de 1985, filho de Francisco Carvalho Lima e de Elieusa da Silva Lima. Nascido em Fortaleza, mais precisamente em Messejana, na antiga maternidade de Messejana. É mesmo? Exatamente. Então tem vínculos com Messejana. Messejanense mesmo, muito total. Raiz. Meu pai foi converso praticamente se converteu no ano em que nasci. E a partir dali nós começamos a dar os primeiros passos no Reino de Deus. Depois ele foi fazer missões na região do sertão do nosso estado, mais precisamente Itauá, as origens dele. E lá eu fui revestido com o poder do Espírito Santo. Eu tinha 5 anos de idade, sentado no banco de carnaúba, dormindo. Jesus decidiu me batizar com o Espírito Santo. A partir daí nós começamos a receber promessas de Deus e chegamos aonde estamos hoje. Glória a Deus. Gilmar não falou aqui, mas eu quero dizer que ele é pastor de campo na cidade de Baturité. Sim. Há 7 anos já? Sim. Mais de 7? Estou fazendo 8 anos 8 agora. anos. 8 anos agora em Baturité. E aí, E talvez eu não tenha falado exatamente porque eu considero que essas coisas passam, né? A presidência de igreja passa e o que fica é a fé e o legado como resultado daquilo que a gente transmite como pessoa, né? E não necessariamente as nossas posições. Acho que isso é tão... Não sou, estou, né? Não estou pastor em Baturité. Glória a Muito Deus. bem. Mas foi uma vitória porque quando eu fui para Baturité, eu estava servindo aqui em Messejana. E como aprendi aqui, a gente tem muita coisa boa para falar dos nossos tempos, sem nos entregar o saudosismo, mas com um pouquinho de nostalgia, né?
Exato. Eu acho que a nostalgia é legal para rememorar, né? Sim. Para lembrar, para se alegrar. Ela só é um problema quando ela é vontade de voltar. Sim, Realmente eu não gosto. Sim. Mas aqui, Gilmar, o tema é não para. E aí a gente está colocando o seguinte, que esse ano de 2026 são os 10 anos, os primeiros 10 anos da nossa juventude unificada. E por que eu digo unificada? Porque a gente tínhamos 2 departamentos, até falei aqui em alguns episódios para trás, que a departamentalização da Assembleia de Deus é da década de 40, 50, né? Conjunto de Senhora, depois Mocidade. Sim. E você foi líder de Mocidade no campo de Messejana. Você, messejanense raiz, né? Filho dessa igreja, por que não? Você teve um período que foi líder da nossa juventude. E eu queria que você trouxesse para nós essa memória. Como foi que onde o Gilmar estava nesse instante em que ele foi convidado para assumir esse cajado? Muito bem colocado. Se eu pudesse traçar um currículo, eu diria que esse é um ponto alto. E um ponto alto não porque foi uma boa posição, mas um ponto alto porque talvez foi um dos momentos de mais aprendizado da minha vida. Eu, inclusive, hoje pastoreio e trago comigo muitos exemplos, muito do que aprendi, muitas lições. Meu pai, em 96, foi enviado para pastorear no interior do estado. Então, eu fui acompanhando, etc. Até que chegou em Limoeiro, meu pai foi pastor 22 anos, e aí jubilou. E numa dessas cidades em que ele pastoreava, Limoeiro do Norte, eu conheci Thaís, né? Os olhos que me cativaram, né? Thaís é do Cajubá? De Limoeiro do Norte. Limoeiro do Norte, muito bem. E aí eu conheci ela lá em Limoeiro do Norte, casamos e eu voltei para Messejana. Porque quando eu saí eu tinha 10 anos de idade. O pastor Moacir era nosso co-pastor. Então quando eu volto para Messejana, o pastor Moacir está presidindo. Fui supervisionar a congregação, depois de um tempo fui supervisionar a congregação do Alto Alegre, congregação que tem o meu coração, porque nós fizemos fortes vínculos, inclusive quando eu assumi lá, o Benjamin tinha 15 dias de nascido. Meu Deus. Hoje tem 15 anos, né? E aí... Vocês estão vendo o Benjamin, o tamanho dele, você quer o segurança do Gilmar. É um gigante. Passei 1 ano e 6 meses no Alto Alegre, meu pai foi transferido para Itapoca e pediu para me ajudar no administrativo, organizar finanças da igreja, secretaria, fui, passei alguns meses, mas decidi voltar. As coisas não foram como planejadas. E aí eu voltei um pouco amargurado em razão de algumas situações. Sim. E o pastor Moacir me perguntou sobre congregação, eu disse, eu não quero saber de igreja, não quero saber de congregação, não quero saber de nada. E ele ria. Um dia ele ligou para mim e disse, olha, eu tenho uma missão para o senhor e o senhor não vai rejeitar. Eu disse, pastor, o que é que o senhor quer? Ele disse, eu quero que você lidere a juventude da época mocidade da igreja. Eles têm nem perigo. Tem nem perigo. Aí lá para as tantas, eu muito próximo já do Luiz, muito amigo, o Luiz me ajudou muito com o Calinho. E na época ele namorava com o Calinho, aí eu disse, eu vou, com a condição. Disse, qual é? Que o Luiz seja a minha segunda pessoa. Aí ele disse, não dá certo não. O Luiz vai estar assistindo isso, pastor Moacir, meu Deus. E eu disse, não, mas eu quero. Ele disse, então vamos. À noite a gente se encontra, a gente vê nas tapioqueiras. Conversamos lá, o Luiz estava lá. E ele disse, se dá certo, Luiz. E o Luiz também não queria, né? Não dá certo não, mas dá. E aí nós assumimos a missão. Com o tempo você vai aprendendo que nada do que acontece na sua vida acontece de maneira despropositada. É perigoso você negar tudo que foi semeado antes. Alguém veio antes de nós. Alguém abriu o caminho. Alguém deu os primeiros passos. E a gente precisa... Então, isso é princípio de honra. Se você atenta contra esses princípios, mais tarde eles vão cobrar isso de você. Então, assim, é fato e é notório que quando eu assumi a juventude, eu não estava na sua melhor fase, né? Tinha uma forma própria. E aí eu assumi com o grande desafio, né? De revitalizar, de constituir ali uma liderança. E foi assim que eu cheguei na liderança da Unimadem, na época. Unimadem, que tem o meu coração aqui em BCG. Gilmar, e desse período todo, uma característica forte, como você bem colocou, que esse trabalho não estava, ele tinha um formato, mas ele não nasceu pronto. Você teve essa liberdade, né, de formatar algo
que foi tão bem construído, como você colocou como princípio, que nós construímos, ainda estamos construindo Sim. sobre esse fundamento lançado lá atrás. E uma das características fortes disso é justamente essa visão de um campo único, né? Não mais várias juventudes fragmentadas, mas uma só juventude, como um exército, com visão muito maior. Onde nasceu, Gilmar, essa visão que você começou a implementar lá, quebrando muitos paradigmas naquela época, mas que hoje a gente não consegue imaginar como seria se não fosse? Como é que nasceu isso na tua cabeça, essa visão de campo? Muito bem. A Assembleia de Deus, ela tem uma forma própria de ser. E ela é bem estratificada, né? Porque você tem muitas camadas, né? A gente se afirma doutrinariamente como congregacionais, mas de fato nós somos, eu diria que nós somos episcopais, porque você tem... Boa. É ali o bispo que dá o comando, o líder. E o pastor Moacir, ele nos ensina mais com o que faz do que com o que fala. E por isso ele consegue tantos bons resultados, porque as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. E o pastor Moacir, ele praticou um princípio da liderança, que hoje eu conheço essa teoria e na época eu não conhecia, que você nunca pode comissionar alguém, entregar alguém uma missão sem confiar a essa pessoa a autoridade necessária para ela cumprir essa missão. Então não existe essa de eu lhe chamar e dizer, não, quero que você faça isso e arrebente, mas ao mesmo tempo eu não lhe confio a autoridade necessária para aquilo. Então quando ele me confiou a missão, me delegou, ele disse, você tem liberdade, faça. E eu digo isso escondido na cruz de Cristo, a fim de que alguém não ache que eu estou agora me ensoberbecendo, você faça modéstia. Mas naquela época, nada do que havia foi aproveitado no sentido estrutural. É verdade. Nada do que havia foi aproveitado no sentido estrutural. E eu aprendi desde aquela época, hoje, esses dias eu estava estudando sobre uma noção que tem na África subsaariana, que o Desmond Tutu propagou isso até numa forma de filosofia, que é o Ubuntu, né? Eu sou quem sou porque todos nós somos, né? E eu percebi, essa também foi a direção do Espírito, de que era impossível ter êxito sem uma boa equipe. Eu acho que a gente vai chegar lá, mas me permita adiantar. Desenvolva. Porque tudo isso eu acho que inclusive foi fruto de diálogo. Não existe sucesso da visão sem que ela passe pela eficácia da comunicação. Então, assim, às vezes a gente tem uma visão extraordinária, mas a gente não consegue comunicar. E naquela época nós conseguimos comunicar muito bem. E aqui, uma parte no que você está falando, sem comunicação não há engajamento. Não há. Isso é um princípio da comunicação. Exatamente. E aí vem a questão da liderança como influência. Como que você influencia sem comunicar, sem usar a linguagem correta? Então, àquela época, isso é muito da Assembleia de Deus. No interior a gente sente muito isso. Nós temos a tendência de tribalizar os segmentos e alguns estratos da igreja. Então, assim, o que era departamento a fim de atender de maneira específica, findou se transformando numa tribo, um gueto. E aí isso ainda tem muito. Então, você tem um conflito do que a gente chamou de ministérios na igreja, e a ponto de que, muitas das vezes, os anciãos da igreja, os presbíteros, se tornam o maior obstáculo dos outros ministérios etários. Quando o sucesso desses outros ministérios é o sucesso do pastor, do líder, de todos. Exato. E aí a gente tinha essa dificuldade e nós precisávamos dar uma contrapartida, porque você não pode pedir sem antes oferecer. É uma negociação. É uma negociação. Então, o que é que a gente precisava fazer? Qual é a nossa contrapartida? A nossa contrapartida a gente larga esse negócio de culto de sede, porque sede é mãe, e aí a gente congrega todo mundo aqui, dizer a casa da mãe. Vem todo mundo para cá, para a casa da mãe. E foram medidas simples, não sistematizadas, porque a gente nem escreveu isso, nem fez manual, foi na prática, a gente foi fazendo e foi dando certo. Estabeleceu como cultura. Né? E uma coisa interessante, Mike, às vezes a gente fala sobre comunicação, olha só que interessante. Materializar uma visão, às vezes, passa por um símbolo, Sim. por um lema, Sim. por uma bandeira. Nós vivemos tempos de bandeiras. Sim.
Tô mentindo? Totalmente. Nossa sociedade Sim. arregada uma bandeira. Né? Sim, E você trouxe, né? É que eu chamar de você Sim, como uma sim. relação de amigos Sim. que somos. sim. Mas você trouxe a temática anual, que é uma coisa que tá aqui, né? Tá aqui na Sim. Ampara, tá aqui na tela, e é de lá, e a gente trouxe para cá, e a gente é fiel a isso. Porque a gente acredita como símbolo de visão. De onde foi que tu tirou isso? Boa pergunta. De um tempo pra cá isso virou febre, não é? Mas É. aquela época... Não, foi uma grande novidade. Aquela época não se pensava sobre isso, né? Sobre o tema anual. E o Espírito Santo me trouxe isso. Eu acredito que o sucesso disso se deve exatamente porque veio do céu. E o céu é perfeito naquilo que comunica, naquilo que planta no nosso coração. E o sucesso não se deve ao fruto do nosso esforço, pelo menos nesse ponto, porque foi o que o Senhor trouxe ao meu coração. E aí eu vim até conversando com o B no caminho, porque no nosso primeiro tema, ele foi um dos garotos propaganda, né? Eu Acho que você vai falar sobre isso, né? Porque o primeiro tema é o que a gente vai falar. Santidade não tem idade, né? E foi um negócio. E aí passa pelo Felipe, né? Passa essencialmente pelo Felipe, transformar tudo isso em linguagem. Porque tinha ideia, tinha visão, mas como é que a gente vai comunicar isso? Tem que ter uma linguagem própria. E para aquela época Deus já tinha levantado as pessoas. Deus tinha levantado as pessoas. Hoje eu defendo a ideia de que sou quem sou porque enxergo o mundo pelos ombros dos gigantes. Esses dias eu falei com os meus filhos, eu disse, vocês precisam louvar a Deus porque vocês tiveram o privilégio de conviver com homens que andaram com Deus. Glória a Deus. E a gente precisa preservar isso. Então, eu sou o resultado das pessoas com as quais eu convivi. Eu convivi com o Felipe, com o Flávio, com o Luiz. Vocês não têm ideia do tanto que vocês deixaram em mim. Você não, é verdade. E eu celebro a Deus por isso, porque naquela época nós éramos os 47 Ronins. Gilmar, Nós éramos os samurais, né? Gilmar, e aí, para encerrar esse bloco, né, histórico aqui, e por que a gente faz isso? A gente faz isso porque a gente não consegue ir para frente sem saber de onde a gente veio. Eu acho que uma coisa que eu tenho como particular, o registro de um tempo, ele esclarece muita coisa, né? Então é por isso que a gente trabalha nesses podcasts para manter essa memória para quem vem depois de nós. Sim. Né? A gente acredita muito nisso. Mas um traço do teu jeito de fazer, da graça que Deus colocou em ti, que é essa capacidade de mobilizar. Então, comunicação é uma coisa que está em ti, isso é posto, mas a mobilização às vezes não chega. Às vezes não chega. Ninguém sabe de onde ela vem. É um grande segredo. Se a gente soubesse, né, a gente tinha resolvido tudo. E aí eu coloco, né? Se você pudesse falar um pouquinho de si nesse sentido, e o que é que move uma geração, Gilmar? Há 10 anos atrás e hoje? Muito bem. Numa época onde se levanta bandeiras e se defende princípios e valores, mas que consideram ser muito superficiais, há um combustível ignorado. Porque parte do que se fala não é fruto de um coração aquecido, mas somente de um jargão repetitivo. Alguém começa a repetir uma coisa, repetir, e daqui a pouco todo mundo vai repetindo, sem saber o fundamento pelo qual aquela primeira pessoa falou isso. E eu estava pensando hoje, e me emocionei com o convite de vir para cá e de poder falar aqueles que são herdeiros de toda a semente da Juve, de todo o legado e da Unimadem, que hoje é Juve. Nós tivemos agora uma conferência na nossa igreja que me marcou muito e alguns irmãos me procuraram e disseram: Deus lhe levantou nessa geração para startar pessoas, para despertar pessoas. E eles vão chegar onde o Senhor não pode chegar. E aquilo me emocionou. Porque minha missão de vida é ativar pessoas, é startar pessoas. Então, assim, por mais que eu caia no esquecimento, que não seja lembrado, não importa. Eu quero cumprir a minha missão, ser esquecido, e ver as pessoas também cumprir a sua missão
e despertar outras pessoas. E eu vou ter cuidado para não transformar esse podcast num culto, porque Não tem problema meu nenhum. coração está fervendo. Não tem problema nenhum. Nós estamos precisando de referências, de boas referências. De referências que sejam autênticas e verdadeiras. Seja um produto, né? Que Fruto de um pensamento, exatamente marketing. isso. A gente sabe fazer isso, mas... Que busque no altar da oração, o senhor sabe muito bem. Mas sabe o que é? As pessoas me perguntam, aí você pergunta, pastor, Dilma, e a mobilidade? Até hoje, tudo que eu tenho feito no aspecto de liderança, eu tenho procurado ser fiel e obediente à voz do Espírito. Quantas coisas Deus falava no meu coração e dizia, vamos fazer, alguém dizia, não vai dar certo, não vai dar certo. Eu disse, vai, por quê? Eu sei, vai dar certo. Por que vai dar certo? Porque eu sei quem falou comigo. E quem me deu o projeto vai mandar o recurso, quem me deu o projeto vai mobilizar pessoas, porque Deus, todas as vezes que nos dá um projeto, Ele envia o recurso e mobiliza pessoas. Foi assim com Noé, eu preciso de você para construir a arca, o recurso, vou mandar, e o auxílio da mão de obra, vou mandar, só quero que você assuma o compromisso de fazer o que eu estou lhe pedindo para fazer. Então o sucesso passa por aqui, sem... E aí assim, tá, lá no mundo secular... Isso pode acontecer. Na igreja não funciona. Na igreja você não consegue fazer nada para Deus sem que seja financiado pelo próprio Deus. Tem que vir dele. Tem que vir dele. Então, aquela mobilização, a gente enchia ônibus para uma vigília, não é? As praças, as né? praças. Cruzadas nas praças. Nós, inclusive, fizemos histórias. Foi a primeira cruzada jovem que nós fizemos na Praça de Messejana. Histórico. Lotamos. E era força jovem mesmo. Éramos nós que ia. E Deus despertando muita gente. A oposição sempre teve, mas eu nunca fui muito de dar atenção para a oposição, porque eu acho que a oposição não leva a nada, não ajuda porque nada. Ela não fica, a gente não consegue lembrar. É verdade, cai no esquecimento. É incrível isso, é incrível isso. É uma sentença, uma condenação. Toda oposição é fadada a cair no esquecimento. Ela some, você não lembra, você só consegue lembrar realmente do resultado. Então, meu amigo, o sucesso de uma liderança cristã passa essencialmente pela disposição de ouvir a voz do Espírito. Porque o governo da igreja é confiado ao Espírito. Ele tem todas as portas, todas as saídas e todos os meios para fazer acontecer aquilo que faz o reino avançar. É uma aula. É uma aula. E eu digo mais, Gilmar, que não é troca de como é que chama, né? De confetes. De confete. Não, é uma satisfação. Sim. Mas uma coisa que eu quero colocar é o seguinte, eu sou também fruto disso. Você sabe bem da ligação que você me fez, menino que você ouviu falar, que mexia no Photoshop, não sei como é que chegou para você meu currículo, você me convocou, me recrutou, né? Sim. A lá Nick Fury. Não sei se você, quem pegar isso aqui, pegou. E aí o que acontece? Mas aí você fica olhando isso, mas eu... E às vezes acontece isso muito, eu acho que tá líderes... jovens, irmãos da nossa igreja assistindo esse podcast devem se perguntar, né? Onde é que nasce esse olhar? Assim, como é que você identifica se é um chamado, é uma chama, é um fogo, como você bem disse, ou é só empolgação, ou é só um desejo de projeção, em tempos, como a gente bem colocou aqui, artificiais, Sim. da personalidade do serviço, da visibilidade. O que você me diz, meu irmão? Se eu disponho da aferição do tempo, eu digo que a diferença do chamado para a empolgação, ela se demonstra com o passar do tempo. Com o tempo a empolgação se desfaz, o chamado permanece. Com o tempo a empolgação sucumbe aos desafios. Empolgação nenhuma resiste aos desafios. O chamado permanece. Aliás, o chamado se robustece com os desafios. Ele melhora. Você vai vendo os desafios e você vai dar certo. E aí você vence um desafio, aí você diz, valeu a pena, saímos mais maduros, mais fortes, e é um negócio extraordinário. Eu passo pelo leão, passo pelo urso, acho que eu mato gigante. Desse jeito. E aí eu deveria ter falado isso aqui no começo, quando você me falou sobre essa questão de olhar para o passado, não para voltar, mas revisitá-lo como referência daquilo que a gente pode viver. Esses dias eu vi alguém falando algo interessante sobre retrovisor e para-brisa. E ele dizia, por que o para-brisa é maior do que o retrovisor?
Você não anda de olho direto no retrovisor, porque o retrovisor é referência de quem vem atrás, da distância com quem está atrás, na hora de uma ultrapassagem para não colidir com quem também está ultrapassando. Mas a visão maior é o para-brisa. De maneira que você nem precisa olhar para trás, mas você tem um instrumento que lhe mostra o passado. Não é verdade? Você não vai dirigir aqui olhando para trás, só motorista ruim que dirige olhando para trás, não é verdade? Hoje tem câmera e etc. Então, assim, a gente precisa ter essas referências, revisitar o passado, inclusive para corrigir vícios do presente. Vícios do presente podem ser corrigidos sim com a revisitação do passado, porque a nossa relação com a escritura é o quê? A nossa relação com o fato passado. Entendeu? Nós estamos interligados com isso. É indissociado. De maneira que quando isso não acontece, a gente chama isso de crise intergeracional. São pontos que se desfazem, seja na história, seja nas relações pessoais, relações ministeriais. Então não tem nada mais grave quando surge uma geração rompida. É uma crise intergeracional. A gente precisa reconstruir essas pontes. Por quê? Aí eu volto à questão das origens. Nós somos fruto daquilo que começou lá atrás, daquilo que foi plantado. Mas aí, voltando agora ao tema, como que eu consigo identificar que alguém tem um chamado? Essa sensibilidade, ela não pode acontecer se não vier pelo Espírito. Porque lá fora, eu tenho alguns critérios, como por exemplo, puxa o currículo. Tá, currículo. Puxa aí as referências e tal. Isso funciona. E não estou dizendo que aqui também não funciona. Mas às vezes, aqui, quem Deus está ali mostrando, não tem currículo, não tem formação. E o que é que ele tem? Ele tem a escolha de Deus. Meu Deus do céu. E você está sendo a pessoa que Deus está usando para revelar essa pessoa. Meu Deus. Tá bom. É basicamente isso. Hoje, quando eu chego mensageiano, que eu vejo Flávio, Felipe, Glauber, presbíteros, Luiz Fernando, eu fico olhando assim, dizendo, estou ficando velho. Mas estou ficando um velho contente, satisfeito e feliz, porque eu me vejo realizado em tudo que está acontecendo. Glória a Deus. E eu acho, Vilmar, que a gente pode até conversar sobre isso dentro de uma noção prática aqui, né? Você falou muito bem sobre isso, sobre essa identificar e esse líder que tem que ser direcionado pelo Espírito. Não tem como ser de outro jeito, não dá para ser de outro jeito. Mas eu te pergunto, e qual é o maior erro de uma liderança? Não vou nem colocar mais, está aqui no meu roteiro, juventude, mas eu vou ampliar, porque eu estou achando que tá um maná sem idade. Tá bom. Muito bom. Rompemos o etarismo. Vamos lá. Qual o grande erro, assim? Na verdade, existem muitos erros que podem ser praticados por um líder e que pode comprometer a missão. A gente não pode perder a missão de vista. Então, assim, não é a figura do líder, não é a figura da equipe, é a missão. A gente precisa... Qual é a missão? Então, eu tenho uma visão, a visão é onde eu devo chegar, e a missão são os meios que vão me levar a essa visão. A gente tem que ter isso muito claro. Os valores também que enobrecem as relações nessa caminhada. Mas muitos erros podem acontecer. E eu acredito que os erros relacionais, eles são os piores. Que a liderança, ela se relaciona com superiores, inferiores e pares e iguais. Então, isso é Maxwell, né? É para cima, os lados para baixo. Então, assim, tem gente que se relaciona muito bem com a liderança acima. Mas é péssimo de se relacionar com as pessoas que estão abaixo da sua cadeia de comando. Por quê? Porque geralmente fazem isso à base do poder. E agora tá em tona, mas foi esquecido durante muito tempo de forma teórica, é a liderança servidora, né? Então, assim, liderança é influência, e nada gera mais influência do que serviço. Quem não serve para servir, não serve, né? Então, assim, eu digo que nenhum de nós é mais importante que todos nós juntos. Aí você é sozinho, você tem alguém que lhe sustenta. Você tem alguém que lhe sustenta. Existe ninguém. Então,
um dos riscos, dos erros que a liderança pode praticar e que pode comprometer todo um projeto, é exatamente esse problema nas relações. Problema relacional. E aí eu coloco o seguinte, né? Você tem uma experiência prática em vários âmbitos, né? Sim. A história do Gilmar não é de hoje, né? A gente conhece uma parte dela, Sim. mas se eu fosse puxar aqui, como diriam os jornalistas da imprensa marrom, puxar a capivara, ia vir anos na Alemanha, Sim. ia vir tanta coisa que a gente poderia comentar aqui, de coisa que a gente sabe só no superficial, Sim. tem que fazer uma série, né? Sim. Mas eu quero tocar num ponto aqui, Gilmar, que é essa sua liderança, que ela muda quando você se torna pastor. Né? Então, vamos lá. Existe o líder de jovens, existe o pastor de jovens. Há uma relação diferente? E aí eu já vou emendar uma pergunta na outra. É mesmo a classe que mais tem dificuldade é o jovem, ou ele só está mais exposto que os outros? Ou não? Acabou isso. O Luiz Fernando falou uma coisa aqui interessante no primeiro episódio, está todo aqui, você pode ver se você não viu, o primeiro episódio dessa temporada. Ele falou o seguinte, que a internet, ela meio que acabou a faixa etária. Sim. Porque a minha mãe ri do mesmo meme que eu. E me manda um meme às vezes que eu... Vixe, o algoritmo entregou a minha mãe, assim, né? Então, assim, a internet, ela meio que colocou todo mundo numa linha de consumo só. Isso é assustador, mas é a verdade. E eu te pergunto, ainda é, o jovem ainda é o alvo de Satanás, os mais frágeis no processo, né? O que você acha disso? E aí, claro, liderança e pastor. Sim, sim. Há uma diferença, uma grande diferença do líder de jovens para o pastor de jovens. Eu acho que o pastor de jovens tem responsabilidades maiores. O pastor de jovens tem responsabilidades maiores. Porque enquanto o líder de jovens tem compromisso com o jovem, o pastor de jovens está visando o pai do jovem, o irmão, a mãe, toda a família, o contexto todo. Essa responsabilidade, ela aumenta. Meu Deus do céu. Então, e aí tem a questão assim do jovem ser... Alguns diziam que eram os mais trabalhosos da igreja, né? Porque também o diabo investia pesado neles. Se o diabo investia pesado só em jovens, e aqueles idosos da Bíblia que o diabo tentou, né? O diabo tentou. Nessa questão de etarismo, nós durante muito tempo afirmamos assim, as crianças são o futuro de amanhã. Uhum. Vamos usar a criança como isca, como se não fosse uma vida, né? Então, criança é uma vida. E esses dias os adolescentes, anteontem estavam no programa de rádio, e aí eles estavam lá falando, e Deus falou comigo, eu ouvindo aqui, chorando, estava bem, eu e outros meninos. Aí Deus me disse assim, a próxima geração está garantida. Porque os meninos ouvem a voz de Deus. Oh, glória a Jesus. Samuel ouviu a voz de Deus. E ele teve essa experiência. Ele não seria. Ele já era quem Deus estava escolhendo. O tempo não faria ser quem Deus já havia planejado. O tempo só revelaria. Mostraria quem ele seria dentro do plano do projeto de Deus. Não acho que o diabo tenha os canhões voltados para jovens. Não. O diabo é inimigo de todos aqueles que são amigos de Deus. Então, assim, diabo... Você é alvo, né? O diabo é inimigo de todos. Não importa se você é criança, adolescente, jovem, ancião, de 200 anos, o diabo odeia a fé que você tem em Cristo Jesus. E se ele puder destruir a sua relação com Deus, ele vai fazer isso. E ele não tem prioridades com relação a jovem, ancião. Ele está querendo comprometer a sua fé e roubar a sua fé. Há um outro detalhe importante que a gente precisa considerar. Falava esses dias foi um dia de muita conversa ali na conferência Start. Eu ia lá você tá inspirado, viu? E aí a conversa, o pessoal dizendo assim, e agora tem muito pecado e muito escândalo. Isso sempre teve. É porque a gente não tem acesso aos registros, às secretarias antigas. Agora não fica preso nos gabinetes. A questão, tem vídeo, tem exatamente. foto, tem... A questão é você está pecando aqui e está indo ao vivo agora para os 4 cantos. Você está entendendo? Um cantor cometia um deslize aqui no Ceará, até chegar no sul, ele já tinha rodado as igrejas todas lá. Agora não tem mais isso.
Então, eu acredito que hoje você tem a rapidez da notícia, a velocidade da notícia. Mas a velocidade da notícia não é uma prova em contexto de que lá atrás não havia esses mesmos eventos, esses mesmos fatos. Portanto, o diabo sempre trabalhou. Portanto, Deus também sempre trabalhou. O pecado sempre existiu. Noção de santidade. Senão a pessoa era mais santa. Não sei se era mais santo. Não sei se era mais santo. Não, mas a juventude de hoje não quer nada com nada. Não quer nada com nada. Aí tá, deixa eu defender minha geração. Hoje eu estava saindo e vim para cá e disse, eu vou defender a minha geração. Eu sou apaixonado pela minha geração. Eu leio, eu conheço histórias e amo também, inclusive as gerações que não vivi, mas eu amo a minha geração, defendo a minha geração. A geração que lota 5 estágios no mesmo dia é a nossa. Pagando. Pagando. Porque a geração de antigamente, para lotar o estádio, tinha que vir Billy grande e fora. Entendeu? Nem sei se tem pra cima. Não sei se tem. É o evangelista do século. Então, assim, como que eu não estou vendo o que Deus verdade, está fazendo? É verdade. Tem uma geração interessante. Tem sim. Tem um autor chamado John Walker, que ele escreve um livro sobre a igreja do século 20, 21, alguma coisa assim. E aí uma expressão que ele usa é que a gente hoje em dia precisa usar a lupa para encontrar os rastros de Deus. Eita. Onde Deus está? Deus sempre está agindo em algum lugar. Alguém diz, Deus não faz mais milagre. Onde? Na sua casa? Onde você mora na sua cidade? Porque Deus sempre está fazendo em algum lugar. Por que Deus ficou parado? Que história é essa que agora Deus não faz mais milagres? A igreja deixou de ser igreja, o rei deixou de ser rei. Deus deixou de ser Deus, o Espírito Santo deixou de agir. Não existe isso. Então ele continua agindo, ele continua fazendo. E a minha geração está salva. Sabe por quê? Porque a gente tem um Felipe que ama a Jesus Cristo, que ama ouvir a voz do Espírito Santo. A gente tem um Flávio que está comprometido em liderar de acordo com os princípios basilares estabelecidos pelas Escrituras. Nós temos um pastor Moacir, que pastoreia na direção do Espírito e que se submete àquilo que o Senhor fala ao seu coração para a igreja, sem se permitir alterar 1 milímetro no curso da sua direção por causa da pressão do povo. Meu Deus. Então, assim, como que a nossa geração está vazia do agir de Deus? Pode. E eu posso ser bem direto aqui? Será que nós estamos falando de coisas tão recentes? Sim. 2 pessoas nessa sala, não estão aqui nas câmeras, carregam o seu DNA, seu filho de 15, seu filho de... 9 anos. Estavam no púlpito da igreja num domingo, numa conferência de jovens, e Deus falando. Então, o que acontece, Gilmar? É rápido, tá ligeiro. Tá. Como é que tu enxerga isso? Hoje, sabendo que você foi esse pregador jovem, que eu tenho 33 anos, Sim. mas eu estou vendo a próxima geração que tem o exemplo do pai dentro de casa e que quer o ponto da igreja. Uma coisa que a gente, infelizmente, não tem visto. Nós queremos um grande mover, nós queremos estar nos estádios, é um lifestyle interessante, sim. É bom, mas você ter o compromisso com a palavra, né? Ao ponto dela ferver no seu coração para você falar isso em público, às vezes nos falta um pouco. O que é que você me diz a respeito? Nós vivemos talvez uma grande crise vocacional, e talvez seja essa a razão do porquê muita gente diz que Deus não está agindo. É fato a crise vocacional. Mas a crise vocacional eu acho que tem muito a ver com a dinâmica da liderança. E eu preciso me dispor. Esses dias o Senhor disse, levanta-te, ergue a cabeça e caminha na ira, porque eu vou te mostrar. E uma das minhas orações quando eu cheguei em Baturité de Senhor, desperta o povo, levanta jovens obreiros, novos obreiros. Há 2 anos atrás, a gente buscando preletor para uma conferência, não achava. Eu chamei a liderança e disse, eu já tenho os preletores. Quem é, pastor? Aí eu disse, jovem tal. Eles, E como é que vai ser?
reúne eles no domingo de manhã, eu vou lá, eu vou abrir a boca e vou depositar neles Treiná-lo. todo o tempo de ministério que eu puder. E eles foram, caderno e caneta, e eu fui falando. Vai ter outra turma, Gilmar? Vai ter vamos fazer lançar aqui a imersão? Vamos lançar a imersão? É uma boa oportunidade. E foi uma manhã exaustiva, terminei e eu disse, agora vamos para a prática. Como assim? Pega o microfone aí, vai lá. E aí botava eles para subir no púlpito. Meu Deus. E eles iam falando alguma coisa, criei um grupo e ele disse, vocês vão criar o esboço de vocês, os sermões vão mandando, eu vou corrigindo, vamos fazer. Quando foi à noite, ao longo da conferência a gente distribuiu eles, mas uma noite exclusiva eles foram os pregadores, 4 deles. Um tempo menor, porque então cada um deles falou 15, 20 minutos. A igreja quase que veio abaixo. Passou ano passado e aí quando chegou esse ano, mesmo problema com preletores, eu disse, e aí dessa vez eu não escolhi, eu disse para o líder que escolha, porque sua visão precisa ser testada, sua sensibilidade. Vamos ver se você consegue conhecer das pessoas que estão. E ele separou, mandou 6, 8 jovens e eles foram para o meu gabinete. Que dia da semana, pai? Foi uma quinta-feira. E aí meu gabinete assim, ficou apertado para 8 pessoas. E eu disse para eles, pega o caderno e a caneta e vamos lá. E aí eu falei sobre comunicação verbal, não verbal, conteúdo. Falei na comunicação verbal sobre as dimensões da voz. E aí fui trabalhando na comunicação não verbal sobre gesticulação, postura. Fui costurando tudo isso. Dava pena o olhar deles, porque... Deixa eu ver o que eu pego. E aí eu disse, quando você estiver no púlpito, não fica pensando nessas dimensões da voz. Tonalidade, intensidade, ritmo. Não, vocês vão condensar tudo isso. A concentração de vocês é na palavra. Depois ensinei sobre práticas devocionais, disciplinas espirituais interiores, exteriores, públicas e etc. Terminei e disse, agora nada disso serve. Se vocês não buscar intimidade com o Espírito Santo. E o Espírito Santo fala aos ouvidos, fala ao coração, meu Deus, fala à mente. Vocês vão precisar ter sensibilidade, discernimento para entender. E quando foi domingo à noite, um dos dias maior lotação, eles pregaram. E eu fui orar, disse, Jesus, eu quero que o Senhor me diga dos 8 aí quem é que vai pregar. Liguei para o líder e disse, olha, eu não faria isso se o Senhor não tivesse me dito as pessoas que vão pregar. Mas me disse, inclusive, a ordem. Deus me disse a ordem. E aí foi Saulo, Samuel, um garotinho de 11 anos de idade, o Benjamin e o Benhu, que finalizou. E tem aí os rios e tal. Meu amigo, nós recebemos o Eliabe na segunda-feira, que pregou muito, mas para a igreja não fez diferença esses 4 jovens. Certo? E o meu coração fica aquecido, porque eu olho assim e eu digo, está acontecendo, Senhor. Aquilo que eu pedi está acontecendo. Não há nada mais prazeroso do que você viver aquilo pelo qual você orou. Você orar por algo, viver isso e ver isso acontecendo. E é o que eu digo todos os dias, está acontecendo. Eu tenho 2 filhos, um de 15 anos, outro de 9 anos. E quando eu vejo os meus filhos, aquele ali com 10, 11 anos de idade, leu a Crônica de Nárnia, um calhamaço de 700 páginas. Eu fico assim, leu o Clássico do Peregrino já. É um menino hoje que abre a Bíblia se precisar dar uma palavra. Esse aqui também vem esse aqui vem na fúria da leoa parida, na força do boi selvagem. E eu digo para eles, eu não desejo para vocês nenhum sucesso fatal. Eu não tenho, não idealizo, que vai ser médico, engenheiro, eu quero que vocês sejam crentes, servos de Deus. Vocês podem ser as pessoas de uma vida mais simples, mas se vocês servirem a Deus, eu estarei realizado, porque vocês são flechas nas mãos do Senhor. Uou! Seguinte, quanto tempo a gente tem já? Um tempinho. 40? Meu Deus Olha do céu, só, Gilmar, o tempo. eu nem comecei. Jesus. Enfim, estamos só riscando a superfície. Vai ser vários episódios. Mas a gente vai caminhar já para o final. Sim. Mas antes, eu tinha uma coisa aqui para perguntar, mas o fluido do Espírito está indo para um outro caminho. Sim. E eu vou fazer a pergunta que me ocorreu aqui, que está aqui no meu coração.
que é assim, pergunte a ele. Uhum. Olha só, Uhum. tu crê nisso? Creio totalmente. Pergunte a ele, qual mensagem está no coração dele? Todos nós estamos fazendo juntos algo melhor do que poderíamos fazer sozinhos. Todos nós estamos fazendo juntos algo melhor do que poderíamos fazer sozinhos. Não é Gilmar, não é Flávio, não é Felipe. É Gilmar, Flávio e Felipe. E aí eu queria olhar bem aqui para a câmera e dizer para você que está me assistindo agora, se perguntando quem é você nesse tempo. Você é um instrumento essencial nessa grande engrenagem. Pode ser uma pequena peça, mas é útil e Deus conta com você. E que você sozinho talvez não faça muita coisa, mas somado a essa grande estrutura, você pode sim produzir muito. Então nenhum de nós pode fazer sozinho aquilo que poderíamos fazer melhor juntos. Esta é a mensagem que está no meu coração. Deus tem uma visitação para esse tempo. Eu pregava em Atos agora, eu dizia que se você ler Atos 2, você tem um derramar. Aí alguém diz assim, não teve outro derramar? Teve. No capítulo 4, teve um outro derramar, porque eles oraram e o lugar que eles estavam se estremeceu. Ali foi um outro derramar. De maneira que todas as vezes que Deus quer realizar algo extraordinário na história, Ele derrama. Isso fala de manifestação, não estou falando de vinda primeiro do Espírito, mas que é um derramar, que é um manifestar. Então Deus tem para esse tempo um derramar. Eu tenho sentido isso. Deus vai despertar pessoas, vai levantar pessoas com mais força, por quê? Nós estamos às vésperas do retorno de Cristo. Aleluia. Estamos às vésperas, o Rei está às portas e a igreja está ornamentada pelo amigo do noivo, que é o Espírito Santo. E aqueles que compõem o reino também estarão com o coração aquecido. Aquecido para missões, para evangelização, aquecido para fazer a obra e cumprir o chamado. Então esses problemas todos, na igreja, na política, na nação, no globo... Distrações. Não passam de distrações. Pelo amor de Jesus Cristo, não ceda a essas distrações. A igreja não precisa e não depende disso. A igreja sempre existiu antes de tudo isso. Ela está no coração de Deus. A igreja tem as raízes no céu. A igreja é do céu para a terra. Então não se distraia com essas coisas, pelo amor de Deus. Mantenha o foco. Olhe para a missão. Nós fomos chamados para proclamar a glória de Deus, anunciando o reino. É isso que eu defendo. E me policio para não me distrair. E qualquer relação que eu possa ter, para além disso, é somente para viabilizar a chegada do reino. Glória a Deus. Eu posso me comunicar com todas as esferas, mas somente para viabilizar a chegada do reino. Senhoras e senhores, nós estamos caminhando para o final desse episódio. Esse apresentador que vos fala fica quase sem palavras. Porque realmente Deus tem falado conosco nessa transmissão. Eu tenho certeza que você tem sido muito abençoado. Eu tenho sido. E esse tipo de conteúdo é aqueles que a gente tem que compartilhar com o maior número de pessoas. Então envie o nosso podcast, envie o nosso canal, faça com que as pessoas tenham conhecimento daquilo que Deus tem feito através da vida de homens como Gilmar e tantos outros que já passaram por aqui nesse podcast abençoado. Gilmar, a gente vai caminhar para o final e eu tenho 2 quadros agora, a gente criou os quadros. A gente está de casa nova, então a gente preparou um ambiente assim para receber pastores. De muito bom gosto, inclusive. Parabéns. E aí o que acontece? A gente tem que é um pinga-fogozinho, um bate-bola, uma palavra e uma palavra. Eu falo uma palavra, você fala outra. Depois, mito ou verdade. Então a gente vai falar, eu trago uma afirmação e você vai dizer se é mito ou verdade e por quê. Sim. Então vamos lá então, nosso ping-pong, né? Liderança é... Influência. Influência. Juventude é... Juventude é... Olha que eu vou me enganchar agora. Mas aqui, juventude é... Vigor. Vigor. Chamado é... Presente. O Espírito Santo é... Melhor amigo. Amém. Glória a Deus. Foi fácil. Então vamos agora para mito e verdade. Eu pensei que ia subir o nível, né? Vamos então, mito ou verdade? Sim. Mito ou verdade?
Fiz essa pergunta ao Luiz. Eu acho que é importante fazer para você também, dado a forma como vocês trabalham. Sim. São diferentes em muitos aspectos, mas muito parecidos na Sim. organização. Então, pergunta aqui. Mito ou verdade? Organização, Gilmar Carvalho, apaga avivamento? Potencializa. Então é mito. É mito. Por quê? Totalmente. Porque o Espírito é organizado. Se você lê o livro de Atos dos Apóstolos e você vê a dinâmica com a qual o Espírito Santo agia, o Espírito dizia assim, Direcionado. olha, direcionado. Então, vocês estão deixando de orar e ler a palavra para cuidar das viúvas. Não, vamos organizar esse negócio aqui. Chama aí 7 varões. Separa como diácono. Isso é organização. Foi o Espírito Santo que disse para a igreja assim, apartai minha Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. Isso é organização. Vocês não vão sair daqui para lá, não. Vocês vão levantar alguém e vão enviar. Então, essa história de que organização... Ó, Ilhas Hébridas, Rua Azusa, Gales. Morávios, Gales, esses grandes avivamentos, tinham uma organização. Como que organizavam? Oravam sistematicamente, se congregavam. Um alvo, né? Sim, propósito. Propósito. É. Tremendo. Vamos lá, só mais duas para a gente fechar. Todo jovem é um líder em potencial? Verdade ou mito? Todo jovem é um líder em potencial. Eu vivo nesse dilema se a liderança é uma virtude inata ou desenvolvida. De fato, nós encontramos pessoas que dizem eu não fui chamado para liderar. Mas se eu digo que liderar é influenciar, e aí eu parto da ideia de que muitos dos meus líderes mais influentes não dispõem de nenhum cargo na igreja, eu digo que todo jovem é um líder em potencial. Porque não necessariamente você precisa ter uma função, um cargo na igreja para liderar. Você pode influenciar de onde estiver. E aí, Gilmar, tem outra aqui também que eu queria te perguntar, se é verdade ou mito. E acho que você já respondeu, mas eu vou fazer de novo para sistematizar. Chamado precisa de preparo? Não. Chamado não precisa de nada, só do chamado. Precisa. Eu preciso usar referência bíblica, porque senão fica muito da experiência. A empiricidade é uma autoridade, uma referência à autoridade, mas é preciso olhar para as Escrituras. Paulo teve de passar pela escola de Barnabé. João Marcos teve de passar pela escola de Barnabé também. Os discípulos tiveram que passar pela escola de Jesus. Por que Jesus não enviou? Primeiro Jesus chamou-os, ensinou, depois foi com eles, depois mandou isso sozinho. Eles voltaram, Jesus corrigiu o que precisa ser corrigido no relatório deles. E aí, só então disse, agora eu vou, vocês ficam. Então, essencialmente, é necessário chamar. O preparo do chamado. Pode ser que alguém sem preparo deseje e faça para chamar, mas não vai ter um resultado tão bom quanto poderia com preparo. Eu gosto muito de pensar como se derrubar uma árvore com um machado pouco afiado. Né? Sim. Acho que o preparo é um pouco isso, né? Sim. É menos esforço, mais resultado, no sentido que você já fez o esforço lá atrás, né? Exatamente. Deu para entender que é afiando, Sim, mas sim, enfim, sim. a ideia era essa. Eu não sou tão bom com as parábolas feitas de Gilmar Carvalho, mas é isso. Meu irmão, é o seguinte, a gente chegou no final do nosso episódio de hoje. Quero agradecer muito a audiência que ficou com a gente até aqui. Quero falar da alegria que eu tenho de poder ter esses momentos, de levar esses momentos até a nossa juventude. Um podcast como esse, de tão alto nível espiritual e prático para a vida de todo aquele que quer servir melhor no reino e não parar. Gilmar, o tema é não para. Então eu vou voltar para ti e fazer as duas últimas perguntas. A primeira é uma pergunta pessoal mesmo sua. Se você já pensou em parar. Essa é forte. Eu quero sinceridade. Claro que você tem sido sincero até aqui. E a outra coisa que eu quero perguntar, já olhando para essa câmera, é o que é que fica de visão, de um desejo, de uma palavra, de uma declaração para os próximos 10 anos dessa juventude ou de qualquer outra? O que é que você vê para os próximos 10 anos nossos, da igreja e por aí vai? Tá, então vamos lá na primeira pergunta. Vontade de parar. Todo dia. Todas as vezes que você se depara com um obstáculo e se sente incapaz,
você quer parar, porque a maneira mais fácil de resolver certos problemas é fugindo. Aliás, não é resolver o problema, mas para você fugir, necessariamente seria um tipo de solução. De maneira que eu também acredito que quanto mais vontade de parar você tem, mais certeza você tem do seu chamado. Eita. Quanto mais vontade de parar você tem, mais certeza você tem do seu chamado. Elias, né? Eu vou parar, tô sozinho. Tô só. E aí no final do ministério dele foi mais produtivo do que todo o ministério. Incrível, né? E por que foi mais produtivo? Porque a sucessão dele foi constituída na fase final do ministério. Eita. Depois dele achar que estava Tinha esgotado. esgotado. Então, às vezes, quando você está com vontade de parar, é o tempo que mais você tem que avançar. Porque é o que tem de coisas grandes para acontecer. Você, às vezes, está alguns passos na iminência de algo extraordinário acontecer. E aí vem a vontade de parar. A pressão, né? Então, assim, vontade de parar eu tenho quase todos os dias. Mas eu tenho um amigo que me oferece um combustível e que diz, você não vai parar. Não é porque você é insubstituível, é porque você é útil para esse momento. E não estou dizendo que o reino descarta, mas que o chamado também ele é cíclico no reino. Às vezes tem que ir o Moisés para chegar ao Josué. Então, e o Moisés vai alegre, feliz. Porque quem se entende como uma peça em tudo isso, não fica achando... Não se apega a essas coisas. Não se apega. Não sofre, né? Não sofre. O desapego é o sucesso para o ministério. Eita. Quanto mais desapegado você for, mais bem sucedido você será. Inclusive na vida. E quando eu falo de desapego, eu não estou falando de falta de afeto natural. Pois é. Né? De desleixo. Não. Você pode amar muito e ainda assim ser desapegado no sentido de não engessar. A outra pergunta, me repita a outra pergunta. É o que você vê, a declaração que você faz, qual palavra você declara sobre os próximos 10 anos, a nossa juventude, de todo mundo que... Apesar dos desafios que irão se avolumar, aumentar, crescer, a igreja sempre triunfará. A nossa geração vai triunfar e atravessar mais um Jordão, mais um Mar Vermelho, porque essa é a vontade de Deus. E nós estaremos somados a essa gente que vai atravessar Jordão, que vai atravessar Mar Vermelho e tudo que tiver pela frente. Não para. Não para. Senhoras e senhores, estou aqui. Quero agradecer você de novo, ficou comigo até aqui. Uma satisfação imensa. E olha só, Gilmar, toda vez que a gente recebe um pastor aqui, a gente recebeu já 2. Pastor Wellington Cardoso, pastor João Batista. Agora você se junta a esse grupo. Eles oram para encerrar o podcast. Que coisa. Podcast assembleiano. Totalmente. O povo ora para acabar. Dispensa uma oração, uma curta e sincera oração para nós que ficamos aqui até o final dessa transmissão. Crendo que você vai compartilhar, dar like, se inscrever no nosso canal e ser tremendamente abençoado. Eu não posso deixar de falar das marcas que apoiam esse projeto. Você vai ver aí na tela, tem as marcas dessas empresas que acreditam na próxima geração. Então são empresas parceiras, estão conosco neste conteúdo para fazer com que o avivamento chegue até você na internet e fora dela. Então que Deus abençoe cada uma dessas empresas e vamos orar com o nosso pastor Gilmar Carvalho. Antes de orar, eu gostaria também de consignar aqui algo do Espírito que veio ao meu coração e eu quero comunicar àqueles que estão nos assistindo. Diante de um dos maiores desafios que o povo de Israel teve da saída do Egito, foi o Mar Vermelho. E quando Moisés procurou o Senhor disse, diga ao povo de Israel que marche. Então a ordem de Deus é marche. Ainda que o desafio tenha se avolumado diante de você. Se o tema do nosso podcast é não pare, a ordem de Deus para você, neste momento, é marche. Oremos. Pai, por Jesus Cristo, teu Filho, a quem constituíste herdeiro sobre todas as coisas, nós te oramos, manifestando a nossa gratidão intensa que faz transbordar o nosso coração, por relembrar todos os teus feitos e o que o Senhor fez ao longo desses anos. Revisitar, Senhor, as tuas obras, as tuas maravilhas naquele tempo, alegra o nosso coração e nos enche de entusiasmo para o que o Senhor tem de novo
a realizar entre nós. Nós cremos em algo novo. Nós cremos numa manifestação contínua da tua graça e do teu poder, que nos acompanha no testemunho do Evangelho com prodígios e sinais. Aleluia. Esta geração se levantará com testemunho do Espírito na realização de prodígios e sinais. É isso que o teu Espírito tem testificado no meu coração. Peço a tua bênção sobre todos aqueles que nos assistem agora, sobre a liderança da Juve, Felipe, Flávio, Glauber e tantos outros que têm se somado, Senhor, para a edificação espiritual desta gente, procurando despertá-los nesse tempo para o chamado que o Senhor assim os tem. Em nome de Jesus, nós te oramos e te agradecemos. Amém. Amém, meu irmão. Deus em Cristo. Obrigado, alegria. Até a próxima. Deus abençoe. Tchau, Juve.